Sabe aquela ideia de que a universidade fica lá, no seu mundinho, e o que acontece aqui fora? Bom, não é bem problema dela? A famosa Torre de Marfim? Pois é, hoje a gente vai justamente questionar isso e conhecer um modelo que quer conectar de vez o conhecimento acadêmico com os problemas reais da sociedade. Olha, essa pergunta não é de hoje, viu? Ela meio que assombra o mundo acadêmico há muito tempo. Essa sensação de que existe uma bolha, sabe? Que a universidade está desconectada da vida real. Isso não é só uma impressão, é uma crítica que sempre volta. Mas e se essa distância toda não for obrigatória? A gente vai fundo para entender de onde vem esse dilema e, o mais importante, como ele está sendo desafiado hoje. E quem já botava o dedo nessa ferida era o sociólogo Pierre Bourdieu. Ele falava exatamente dessa tensão, sabe, entre o conhecimento que está nos livros, o conhecimento acadêmico e a sabedoria da vida prática. É bem aí, nessa fronteira, que a gente se pergunta: qual é o verdadeiro papel da universidade? É só guardar conhecimento ou é ser um motor que transforma a realidade? Então, por um tempão, o Papa ficou meio preso numa escolha que não faz muito sentido. Ou a universidade se mantém pura, lá no seu canto, autônoma, ou ela se contamina com os problemas do mundo aqui fora. Só que essa visão de 8 ou 80 já era, né? Hoje, a gente sabe que existe um terceiro caminho. Um modelo que consegue juntar o melhor dessas duas coisas. E é justamente para quebrar essa divisão antiga que surge um modelo novo, bem mais alinhado com o nosso tempo. O nome dele é Compromisso e Liderança Acadêmica. Ou, para facilitar, ACL. Bora entender o que é isso na prática? Pensa no ACL não como uma listinha de coisas para fazer, mas como se fosse um novo sistema operacional para a universidade inteira. A ideia é que ele guie tudo, todo mesmo, do ensino até a pesquisa, com uma pergunta sempre na cabeça: de que forma isso aqui ajuda o bem público? É uma virada de chave, sabe? Uma mudança que vem de dentro para fora. Olha só que interessante a base desse modelo. Ele se sustenta em 3 pilares bem claros. O primeiro é ser generoso com o público, ou seja, a universidade abrir o que ela tem para a sociedade. O segundo é ser um cidadão institucional íntegro, agindo de forma exemplar, promovendo o que é justo. E o terceiro, que é fundamental, é ser economicamente sustentável, porque não adianta nada ter uma boa intenção se ela não se sustenta no longo prazo, né? E aqui está o pulo do gato. O ACL não é para ser uma coisinha a mais, um projeto de fim de semana. A proposta é que ele seja a quarta missão da universidade. Pensa só, no mesmo nível de importância do ensino e da pesquisa. Ele não vem para substituir nada, mas para dar mais força, para dar um novo propósito a tudo que a universidade já faz. Agora, atenção aqui, porque essa parte é muito importante. É fácil olhar para o CL e pensar: ah, tá, é tipo a responsabilidade social corporativa, só que para a universidade. Mas não é. Seria um erro pensar assim. São coisas bem diferentes, e entender essa diferença é crucial para sacar a ideia toda. Olha só a comparação. De um lado, a gente tem a responsabilidade social das empresas, que muitas vezes vem de cima para baixo, da diretoria, e pode ser uma ferramenta de marketing, de imagem. Do outro lado, o ACL é o oposto. Ele nasce de baixo para cima, vem dos professores, dos alunos, da comunidade acadêmica. É uma expressão real da missão de servir ao público, não é peça de relações públicas. Beleza, a teoria é muito boa, mas e na prática? Como é que esse tal de ACL funciona no dia a dia? Vamos sair um pouco do conceito e ver exemplos reais de como isso pode mudar a relação da universidade com a comunidade. E as ações podem ser as mais diversas, mas o princípio por trás é um só: usar o que a universidade tem de melhor para o bem de todo mundo. Pode ser um professor de matemática que dá aulas de graça no tempo livre, um laboratório que abre as portas para estudantes de escola pública, ou até uma patente de um remédio novo que é licenciada com um custo bem baixo para que mais gente tenha acesso. O que conecta tudo isso? O impacto social direto. É transformar conhecimento em benefício real. Com atitudes assim, a universidade muda de papel. Ela deixa de ser só uma fábrica de diplomas e se transforma numa verdadeira incubadora de inovação social. É a mesma lógica de uma incubadora de tecnologia que ajuda a criar novas empresas. Só que aqui, a universidade ajuda a nutrir projetos e pessoas que querem resolver os problemas da nossa sociedade. E olha como essa mudança vai se tornando permanente. Geralmente começa com a iniciativa de poucas pessoas, de alguns grupos. Aí a universidade começa a reconhecer formalmente essas ações. E o passo final, que é gigante, é quando o impacto social vira critério para a promoção na carreira acadêmica. A mensagem aí é muito clara. Se envolver com a sociedade não é mais um extra, é parte central do que significa ser um acadêmico.
Bom, toda grande ideia, em algum momento, passa por um teste de verdade, né? Um teste de fogo. E para o modelo ASNCN, esse teste não poderia ter sido mais intenso. Uma crise global que parou o mundo e exigiu respostas para ontem. Quando a pandemia da Covid-19 chegou, todos os olhos se voltaram para a ciência, esperando por respostas. E ali foi a hora da verdade. E aí, as universidades iam ficar nas suas torres de marfim, só publicando artigos, ou iam descer para o campo de batalha e fazer a diferença na prática? E a resposta foi uau, foi impressionante. De repente, a gente viu a estrutura inteira das universidades mobilizada. As mentes mais brilhantes, os laboratórios, as pessoas. Professores viraram consultores de governos. Laboratórios se transformaram em centros de testagem em massa. E a corrida pela vacina virou a prioridade número 1. Aquilo foi o modelo Ensel na sua forma mais pura e mais urgente. E o mais incrível é que a crise, em vez de enfraquecer as universidades, acabou revelando uma força que talvez nem elas soubessem que tinham. Essa capacidade de se adaptar, essa resiliência e esse compromisso renovado com o bem público mostraram que o ACL não é só uma ideia bonita no papel. É uma capacidade real que está ali, pronta para ser ativada quando a gente mais precisa. A pandemia foi um grande teste, mas os desafios continuam aí, né? Crise climática, o problema da desinformação, a desigualdade. A questão que fica agora não é mais se as universidades devem se envolver. Isso ficou claro. A pergunta é como? Qual vai ser o próximo grande compromisso da universidade com a sociedade? A resposta para isso vai definir não só o futuro da academia, mas o nosso futuro também. Essa conversa está só começando.